Bom, boa noite a todos. Eu quero aproveitar aí essa fala última do Sérgio, né, para dizer que uma das questões que a gente coloca como distintivas da Rede SIST é essa capacidade também que a rede mostra por ter pessoas como ele, como vários outros aqui, que tiveram o governo, né, em várias instâncias do governo, e que tem esse olhar da prática e também é professor e trata com os conhecimentos de fronteira naquele tema. O Sérgio foi secretário de Políticas Regionais? Desenvolvimento Regional do nosso Ministério de Integração Nacional, e na época, eu me lembro bem, ele ficou encarregado de fazer a regionalização da política industrial da época. Mas isso era impossível, tem muito o que contar. Nós todos os autores desse capítulo último do livro, que é o capítulo 13, como eu, Cristina, e o Cassolato também não é autor, mas tem a mesma trajetória, eu e Cristina viemos do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E tivemos no BNDES durante 9 anos. E a Priscila, que é a nossa outra coautora, que está hoje em Brasília, ela agora está no IPE, mas ela foi do Ministério de Ciência e Tecnologia, Planejamento, enfim. Essa capacidade é muito interessante de juntar conhecimentos práticos e teóricos. Eu acho que essa é uma das forças da rede. Eu estou aqui na mesa com o Chiquito, lá na ponta, foi diretor do IPE nesse período, e vários dos colegas aqui ocuparam cargos ou assessoraram os seus governos estaduais, locais, e essa sinergia, essa interação, eu acho que é uma das forças que a rede SIST tem. Bom, como organizador, eu quero começar fazendo uma grande reclamação. Nós convidamos um dos pioneiros da Rede SIST para estar conosco no primeiro capítulo, né, Marina Cassolato, Cristina e Marco Vargas, que foi o Arlindo Vilasques, que é pioneiro da Rede SIST, nos abandonou naquele momento tão difícil. Bom, eu vou falar um pouquinho também do capítulo 6, que é daquela parte do livro que tenta fazer o essencial desse livro, foi muito isso, recuperar esse aprendizado de 20 anos. Né? Então, vou falar um pouquinho do capítulo 6, que a primeira autora é a Maria Lúcia Falcon, que só vai poder chegar amanhã, estar aqui conosco, né? Eu sou só a segunda autora, temos outros colegas, onde o capítulo chama Por uma Política Industrial e de Inovação baseada em APLs de Agricultura Familiar. O capítulo tenta fazer essa revisão das contribuições, dos estudos, né, da Rede SIST sobre a agricultura familiar, realizado aqui por diversos colegas que estão nessa mesa, os que não estão nessa mesa. Essa parte foi capitaneada pelo Cassolato e pela Ana Carolina Andreata. E também o capítulo aproveitou a riquíssima experiência da Lúcia Falcon, que não só é professora da Universidade Federal de Sergipe, mas ela era presidente do Instituto de Reforma Agrária. E ela desenvolveu propostas que foram encaminhadas, né, mas que não foram implementadas, incorporadas pelo governo, com a mudança política que aconteceu ano passado. Mas eu acho que é muito importante o registro desse capítulo, eu super recomendo. Eu vou falar aqui do capítulo 10, em que acabou se chamando. Eu tenho que agradecer ao Marcelo, que foi o grande guerreiro dos 20 anos, não só pai do livro, mas ele que foi a grande mãe do livro, mãe e pai do livro, mas pelo estímulo para a gente escrever esse capítulo 10, que se chama, deixa eu falar aqui, APLs, Conhecimento, Desenvolvimento e os Desafios da Colonialidade do Saber. Na verdade, isso é uma fixação minha, que já vinha escrevendo, inclusive num texto publicado pelo Jorge Nunes, nosso colega e amigo aqui cubano, né? Uma coisa parecida, e o Marcelo é que estimulou, não estava previamente pensado, porque com certeza há anos na Rede SIST, né, nós vimos todos, né, entre nós aprendendo, e com vocês também, né, todos vocês, aprendendo muito e criticando os conhecimentos, são abstratos, descontextualizados,
fragmentados, que turvam não só a nossa capacidade de entender a nossa história, mas de enxergar o nosso presente e pensar o nosso futuro. Há anos na Rede CIS analisamos problemas do uso sem adequação de conhecimentos e modelos de política gerados em e para contextos outros, que contribuem para tornar invisível grande parte da nossa realidade. E, com isso, reforça nossos seríssimos problemas de exclusão e de desigualdade. Aí, em particular, eu acho que foi isso que me moveu a começar a ler essa literatura toda, né, para tentar entender por que, né, eu fiquei tão chocado, nós todos ficamos chocados, né, quando nós vimos o conceito de APL. Primeiro, foi ótimo ver como é que teve uma aceitação enorme, mas, por outro lado, esse conceito que a gente considerava um novo modo de focalizar as estruturas produtivas foi distorcida pelo modismo da época dos anos 90, né, e início dos 2000, e vimos o conceito que foi cunhado no Brasil, num país latino-americano, uma região onde tem um conhecimento riquíssimo sobre desenvolvimento, sobre produção, sobre inovação, ser reduzido, ser subordinado a corrente de pensamento, ou coisas que eu nem chamaria de corrente de pensamento, bem menos robustas, que estiveram em moda, mas que com o passar do tempo até deixaram nenhum fruto. E para a gente era impressionante, pessoas formadas na mesma tradição que nós, privilegiar uma forma de entender tão diferente daquela em que o conceito tinha sido gerado aí na raiz, que a Marina já falou. Ficamos ainda mais atônitos ao percebermos que isso aí foi uma das grandes conclusões de uma das rodadas de análise de política pela professora Valdenha e a professora Maria Lucier, quando elas falaram, resumiram um problema que todos sentíamos, né, que independentemente nas políticas adotadas no país inteiro, né, elas estavam falando do Norte e do Nordeste, mas com certeza isso é no país inteiro, independentemente de uma visão mais desenvolvimentista ou neoliberal do conceito, os apoios destinados às APLs acabavam não sendo efetivados conforme planejado, principalmente devido às condições e regras impostas ao financiamento, ao desenvolvimento do país. As agências de promoção acabavam financiando o que eles conseguiram apoiar, independentemente do objetivo do desenvolvimento. Eu acho que esse aí é um ponto muito importante. A gente vivenciou isso no BNDES muitas vezes. As regras do financiamento nos atam e acabam forçando o apoio a quem talvez não precise tanto e possa conseguir apoio de outros lugares do mundo, e a gente não consegue de fato apoiar aqueles que mais precisam e só seriam apoiados mesmo pelo Estado brasileiro. Isso é muito, muito sério. Bom, com esse passar dos anos, nós aprofundamos então o nosso entendimento que a questão de poder é também refletida na forma de geração, de uso e difusão de conhecimentos, especialmente aqueles hegemônicos. E avançamos sobre temas que geralmente são tratados não por economistas, mas por sociólogos, antropólogos e outros cientistas sociais e políticos, que é um dos temas, colonialidade do saber e justiça cognitiva. Não tanto no Brasil essa literatura é desenvolvida, mas na América Latina muito. E em outros países também, na Índia, na África, em outras regiões em outros países da Ásia. Bom, assim é que nesse capítulo 10, que eu já falei o título, né, eu e o Cassiolato, meu coautor, porque os dois outros desistiram, não tinham tempo, não vou reclamar, não vou designar quem, nós acabamos colocando no papel isso que estamos conversando há anos, que era essa necessidade de superar a tendência de usar o óculos dos outros e avançar na elaboração de conceitos próprios, apropriados à compreensão dos entraves e à orientação do nosso desenvolvimento. Esperando aprofundar o esforço de gerar conhecimentos capazes
de superar os mitos, as limitações que influenciam nossas agendas de ensino, de pesquisa e de política, investigação, né, e de política, não só do Brasil, mas de vários outros países. A gente reitera aí a necessidade de jogar novas luzes sobre as oportunidades abertas ao nosso futuro. E a gente sublinha isso que no capítulo, isso que o Cassolato falou na intervenção dele na primeira mesa desse seminário hoje, que já existem uma série nós estamos num momento, claro, ninguém ignora isso, né, que exigem mudanças, transformações no nosso modo de viver, de interagir, de produzir, de consumir, de descartar, de criar e usar conhecimento. Mas os próprios estudos da Rede CIST nos revelam a existência de experiências sustentáveis já testadas há anos em diversas regiões do país e do mundo, né, que sinalizam caminhos para futuros padrões de vida e desenvolvimento. As alternativas que a Judite tanto nos falava hoje também na parte mais cedo, né, da manhã. Mas caminhos esses que ainda permanecem invisíveis ou fora do radar. O radar não é o nosso, né? O radar está mirando em outras direções, sendo que o seu reconhecimento e apoio exigem significativas mudanças sociais, políticas, a iniciar pela forma como geramos e usamos, selecionamos e usamos conhecimentos. E aí eu vou super concordar com o Carlos Gadelha, que não ouviu quando o Marcelo falou, mas escreveu um preâmbulo maravilhoso, que eu recomendo também, como a Gabriela Mareto também não estava, escreveu um orelha, que vale a pena ler. Mas, enfim, destacamos o papel dos intelectuais, e particularmente de nós mesmos, professores, investigadores, planejadores e implementadores de política, para ter atenção com a importância do tipo de conhecimento que nós estamos gerando e estamos usando, principalmente o que nós estamos usando. E a necessidade urgente, né, que nós podemos contribuir, né, para a definição de uma estratégia de longo prazo, contextualizada, territorializada, sistêmica e coordenada para o desenvolvimento, capaz de angariar consenso e superar as restrições fiscais, a crise de governabilidade e outros elementos que conformam, como vários de nós vem repetindo, este que é um dos momentos mais críticos do ambiente político da história brasileira. Super recomendo o livro, a gente gostaria muito de ter retorno de vocês. Eu tenho que falar que esse livro daqui a pouco vai estar também disponível sob forma eletrônica. A gente não conseguiu ainda apoio, foi patrocinado aqui, mas esse já foi o acordo com a editora desde o início, porque o que a gente quer é isso, disseminar conhecimento, continuar o nosso debate. E para a Rede CIST, não podemos parar a discussão desse livro nessa mesa, né, Chiquito? Temos que fazer um seminário para nós mesmos discutirmos todas essas contribuições, temos tempo para ler o que o outro colega e avançar nesse esforço tão positivo, tão produtivo de melhorar as nossas capacidades de enxergar, de entender o mundo e de fazer sugestões. Nós temos um papel fundamental aí, eu concordo com você, Gadelha, na sua fala hoje de manhã. Vamos à frente. Muito obrigada.